nas sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo Vai chega, começar falar sobre a história. bom, pessoal, estou chegando aqui mais uma vez para estar fazendo mais um áudio. Tenho passado alguns dias sem enviar áudios aí para vocês, porque na verdade eu estou lendo Zacarias, né, que são 14 capítulos, eu estou lendo Ageu, que são 2, Zacarias são 14, né, já falei, Neemias são 10, 13 e Esdras são 10. E eu estou lendo esses livros porque para pegar ali mais uma porção. Já passei por esses livros e estou passando novamente para buscar ali alguns pontos, porque tem que ser assim, né? A gente tem que estar meditando para a gente estar tendo conhecimento da palavra de Deus. E uma das coisas que nos surpreende nesses livros, principalmente o Ageu, né? Na verdade eu estou falando aqui uma introdução, eu vou preparar ainda um estudo muito mais apurado sobre isso. E, na verdade, vai trazer alguns áudios sobre todo esse tema. Então, eu estou deixando aqui só uma introdução e para vocês ficarem cientes dos estudos que virão pela frente. Porque, na verdade, também eu estava lendo Isaías, né? Isaías, 66 capítulos, é o maior profeta. Vamos dizer assim, é o profeta de mais capítulos, né? Em relação aos outros. E eu cheguei ali por volta do capítulo 20, alguma coisa, eu peguei e parei, sabe? Eu parei e de repente comecei a olhar para o contexto da edificação da casa de Deus, que a gente encontra lá nesses que eu acabei de citá-los, e deixei lá o Isaías meio parado lá, né? Na verdade também eu fiz uma lida sobre Miqueias, Sofonias, Abacuque, Naum. O Abacuque tem 3 capítulos também. É fascinante a leitura dos profetas, o entendimento. Por isso que vocês que querem aprender escatologia, aprender a escritura, não perca tempo, vá para a leitura. Quanto mais você lê, mais você vai ter revelação. Porque às vezes você faz uma leitura de um profeta e você não consegue tirar dali tantas coisas assim, mas depois você faz novamente, você vai meditando, então você já começa a ver o que está por trás. Sabe, aquilo que não fazia sentido na primeira leitura, na segunda, na terceira, já começa a fazer efeito aquilo. Já começa a fazer sentido. Então você vai começar a ver os paralelos, os alinhamentos. Isso é maravilhoso demais, né? Por isso que muitos não gostam da leitura, porque é com dificuldade que lê apenas uma vez só, então não consegue ver nada, absorver nada, então já desiste. Mas não pode ser assim, tem que insistir para que então o próprio Deus ele vai começar a desvendar e vai fazer você perceber coisas que você não percebeu nas leituras anteriores. Eu digo assim, né? Quanto mais você lê, mais revelação você vai ter. É claro que tem cada livro tem a sua particularidade e às vezes numa só leitura você já consegue ver coisas também. Mas nem só por isso você deve parar, você deve insistir. Mas então o profeta Ageu, ele, conforme eu falei, são 2 capítulos, e o profeta Ageu, a gente vai ver que o que não vai faltar nesse profeta é datas. Então a gente já consegue ver que esse profeta, logo no início, né, o Ageu vai receber do Senhor a mensagem, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês 6, 2º ano de Dário. Quem é esse Dário? O mesmo Dário de Daniel? Não. O Dário de Daniel é o Dário ou Dario, né? É o Dario, o medo. Dario medo, né, no caso. E esse Dario de Ageu já é o Dario I, porque encontramos pelo menos uns de 3 a 4 Darios no Império Persa. Tanto é que quando
o Alexandre o Grande, Império da Grécia, entra em atividade, era o Dario III quem estava no comando da Pérsia, né? Só que o Dario Medo, isso que aparece no Daniel, ele é cheio de detalhes. E há muitas assim divergências no sentido de estudar esse personagem. Muitos chegam a dizer até mesmo que esse Dario de Daniel, aquele Dario que mandou Daniel para a Cova dos Leões, aquele Dario que, quando Daniel no capítulo 9, né, o Daniel na Cova dos Leões é o capítulo 6. Já o Daniel, ao qual tem a profecia 70 semanas revelada a ele, no capítulo 9, e ali vai falar que era o primeiro ano do Dario, né, no caso, Dario, que ali ele aparece como sendo o imperador da Pérsia. E muitos dizem, chegam até a dizer que Dario seria um título para o rei Ciro. Então, se você quer arrumar, vamos dizer assim, se você quer arrumar para a cabeça, vai ler, vai procurar entender isso, né? Você vai viajar para vários pontos e você não vai ver uma coisa assim com bem base mesmo. Porque não encontra assim a historicidade, né, desse homem, a não ser o que está na Bíblia. Fora disso não tem relato. Então esse Dario, que está ali no Daniel, ele é meio assim difícil de entender. E as cronologias parece que não batem e tal. E chegam até a dizer que ele não seria o imperador da Pérsia, mas que ele seria tipo um governo ali, atuando mais na área da Babilônia, a qual sobre ele né, constitui ali 120 sátrapas e coloca 3 presidentes para dirigir esse povo, ao qual Daniel era um desses, né? E até que aquele povo vai se levantar contra Daniel. Então, resumindo, sobre esse levantar, a gente tem Daniel sendo jogado na cova dos leões, mas eu não quero falar sobre isso, o assunto é o Ageu, né? Mas só uma pincelinha sobre esse Dário, para a gente entender que o Dário que aparece em Ageu não é o Dário de Daniel. Porque se a gente pensar assim, vai haver confrontos. Porque se for o Dário de Daniel, veja bem, o Ciro veio depois desse Dário. E o povo é liberto no governo de Ciro, e não no governo de Dário. Só que no Ageu, a gente já está vendo o povo já reconstruindo o templo. O povo já está de volta. Então você vê que por aí você já nota que não é o mesmo Dário. Esse seria o Dario I. Sendo assim, o segundo Dario da lista dos Dários. Compreenderam? Né? Então veja, tome nota. 4 Darios aparecem no Império Persa. Um que seria antes de Daniel, antes de Ciro, e que seria espécie de um governador e não um monarca, né, desta forma. Depois teria o Dario I, que é o Dario do tempo de Ageu, depois teria o Dario II, depois teria o Dario III. É claro que eu falei na sequência, mas quando você vai ver a história, você vai ver que houve reis e que eles não vieram assim governar, tipo assim, sucessivamente, sai um Dario, vem outro Dario, não. Entendeu? Então é dessa forma. E então aqui a gente observa no capítulo 1 de Ageu, no último versículo, a gente vê dizer que o povo tomaram ciência então de edificar o templo de Deus, e isso era o dia 24 do 6º mês do 2º ano do rei Dário. A profecia começa dizendo que era no 6º mês, no dia 1 do 6º mês do 2º ano do rei Dário, no mesmo mês, no dia 24, então o povo tem ciência de fazer a construção do templo, de construir aquilo. Então quando você olha para Ageu, você vai ver que vai ter ali muita coisa para falar, né? Mas vai ter ali Josadaque e o Josué. Josadaque, filho de Salatiel, e Josué, ele era o grande sacerdote. Por quê
que tem essa expressão, o grande sacerdote. Entende? Tudo isso é para a gente pensar, meditar. Porque Josué e Josadaque, eles são figuras de Cristo, né? Acho que eu devo ter confundido. Seria Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, né? Josué, sacerdote, filho de Josadaque. Mas esses dois homens, Josué e Zorobabel, eles são a prefigura de Cristo. E ao mesmo tempo, eles são as duas testemunhas que a gente encontra no livro de Ageu. Que depois a gente vai ver também que Neemias e Esdras também seriam uma espécie de duas testemunhas, né? Mas esse é outro ponto, eu falo noutra hora para não confundir. Né? Porque daí a gente tem aqueles castiçais e duas oliveiras do lado, né? E dois acesos, então a gente já vê os dois acesos e as duas oliveiras, a gente vê como sendo esses quatro. Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. E... Bom, vamos continuar aqui, né? Então, note que quando você olha para o capítulo 1 de Ageu, você tem que ter em mente o capítulo 1 do Apocalipse. Porque aquilo que Jesus está fazendo lá no meio dos castiçais, né, preparando os 7 castiçais, seria o trabalho que Zorobabel e Josué vai fazer. Porque a profecia de Ageu, tome nota que Ageu, a profecia primeiramente, é claro que no capítulo 2, a profecia de Ageu seria atingindo todos, todo o povo. A do capítulo 1 era em especial para Zorobabel e Josué, para eles acordarem o povo, né? Despertar o povo. Tudo isso é para a gente meditar, para a gente pensar, analisar. Mas veja que é como se fosse 2 acesos que iriam acender o restante do povo. Que quando você traz essa figura para os castiçais, você vai ver o povo sendo representado como se fossem os 7 castiçais, né? No caso aí, 2 acesos e 5 quase que apagados. E esses 2 são os que vão preparar o povo. Porque depois lá no Apocalipse, é por isso que você tem que ler o profeta com o Apocalipse aberto. Eu já falei várias vezes que para você entender os profetas, você precisa dominar o Apocalipse de uma certa maneira, porque os profetas vão te direcionar para algum selo, trombeta ou os taças no Apocalipse. É desta forma. Então aqui no capítulo 1 de Ageu, é como que se a gente estivesse vendo aquele papel que Cristo está fazendo, né? Que lá no Apocalipse Cristo fez, mas era para ficar registrado para nós. Na verdade, ele vai fazer ainda aquilo, porque aquilo é para o tempo do fim. Por que você acha que aqui no capítulo 1, versículo último, diz assim, ó, versículo 15 de Ageu, diz assim: no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, é onde o povo se desperta para edificar o templo. Então, para o dia 24 do mês 6, né, do dia 24 para o dia 1º do mês 7, quantos dias restam? Restam 6 dias, 6 dias, não é? Então, e o que acontece no dia 1º do mês 7? Pronto, né? Agora já entra as festas, né? Porque quando você estiver lendo os profetas e você se deparar com datas, pode ter certeza que Deus está querendo apontar festas. Mas não que elas vão acontecer no sentido físico, é no sentido espiritual. E a grande tribulação, ela se inicia com trombetas. E as festas da trombeta eram no dia 1º do mês 7. E quando chegar a grande tribulação, tem que ter o povo de Deus, as testemunhas acordadas para trocar trombetas, né? Porque são 7 toques de trombetas até que Cristo volte. Então aqui, veja que, vamos dizer assim, se a tribulação fosse começar amanhã, não tem ainda o povo preparado para isso. Porque
quem vai tocar as trombetas são os povos preparados, só que eles precisam se preparar até chegar a esse dia, vamos dizer assim, espiritualmente, né, o dia 1º do mês 7. Então você percebe que aqui é como se Deus estivesse dando uma cronologia que, vamos dizer assim, esses 6 dias antes do dia 1º é um espaço de tempo, que talvez já pode ser hoje isso, essa preparação, entendeu? Essa preparação já pode ser hoje Deus já preparando o povo para quando chegar verdadeiramente a tribulação, o povo já vai entrar preparado. O áudio ficou muito amplo, eu vou cortar e eu faço outros novamente.